Olá, bom dia, tudo bem? Eu creio que sim. Caso não esteja bem, que você venha buscar esse Deus maravilhoso, poderoso. Fale com Ele, ore. Orar é conversar com o Senhor. E Ele ouvirá o teu clamor, a tua oração. E hoje, a palavra que eu vou trazer para você é primeiramente, essa palavra passa por mim, fala primeiro comigo, mas depois fala com você. Então hoje nós vamos falar sobre: se você suportar o processo, você viverá o propósito. Eita, glória a Jesus! Então, se você quer viver o propósito, se você quer chegar a viver esse propósito, você tem que suportar o processo. O processo não é fácil. O processo é difícil. O processo, às vezes, em meio ao caminho, temos vontade de desistir, de parar, mas a própria palavra do Senhor diz que neste mundo nós teremos aflições, mas nós venceremos, porque Ele venceu e nós somos o filho, a filha do Senhor, e nós também venceremos. Mas para que nós venhamos a vencer, nós temos que suportar o processo. O processo é árduo, o caminho é estreito. Então vamos estar refletindo na palavra do Senhor. O que o Senhor colocou em meu coração hoje. A minha mente humana, de pessoa, queria falar sobre uma outra palavra que eu achei que era importante, mas quando você é dirigido, é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que o Senhor coloca no seu coração para fazer. Isso é direção do Espírito Santo. Você já não faz mais a sua vontade. Você faz a vontade de Deus, a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá na palavra de hoje, que vai estar lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 ao 4, que vai dizer assim. Vai dizer assim: e também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Então, que nós, na provação, no deserto, no vale, viemos o quê? Estar alegre. É fácil estar alegre na provação? Sendo seu coração está triste, não é fácil. Eu e você que passamos pela prova sabemos disso, não é fácil você sorrir, sendo que aqui dentro só Ele sabe como está. Então, hoje, a palavra do Senhor fala o quê? E também nos alegramos no sofrimento. Vamos nos alegrar. Mas para nós nos alegrarmos, nós temos que estar
firme e presente na rocha que é Jesus. Se você está firme, você vai passar pela tribulação, pela prova, dando glória a Deus. Eita glória por essa prova, por esse deserto que às vezes nunca passa, mas tudo passa, tudo vai passar. E tudo terá uma recompensa. Vai depender da sua fé no Senhor. Vai depender do seu agir. Vai depender do seu proceder aqui nesta terra. Então, vamos lá para o próximo versículo, que vai estar lá em Mateus, se eu não me engano. Não, vai estar lá em Tiago. Vai estar em Tiago. Deixa eu só achar aqui que eu esqueci de marcar. Esse versículo vai estar falando de provação também. Então, que na provação, eu e você venhamos confiar em Deus, confiar no Senhor. Então, achei o versículo para vocês, que está em Tiago. Em Tiago 1, capítulo 1, no versículo do 1 ao 4, que vai dizer assim: Ó, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Sintam-se felizes quando passares por todos, aqui está dizendo todo tipo de aflição. Todo. Ó, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança e que nessa perseverança sejam perfeitas, a fim de que vocês sejam maduros, corretos, não falhando em nada. Olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Que quando nós passamos por todas, está dizendo todas essas aflições, essas provações, o que acontece conosco mesmo? Essa aflição, ela produz o quê? Perseverança. Ela produz o quê? Perseverança. Nos amadurece espiritualmente. E aquilo que às vezes que nós não estávamos fazendo correto perante o Senhor, nós começamos a fazer correto. Porque essa luta, essa aflição, ela produz tudo isso. É algo que nos vai refletir. Então nós refletimos e começamos a fazer da maneira certa. A agir da maneira certa. Porque nós buscamos a direção de Deus. Tudo que nós vamos fazer, nós não vamos chegar lá e vou fazer tal coisa e vou fazer. Não, não é assim. Sabemos que quando estamos na presença do Pai, quando aceitamos esse Jesus a viver para esse Jesus, nós não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Então, olha só, um exemplo de quando nós estamos vivendo para Cristo, vivendo, fazendo a vontade do Pai. E continuar lá em Tiago, tá? Ó, vai estar no versículo, capítulo 1 ainda, que vai dizer assim: lembre-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral.
e toda má conduta. Aceite com humildade. Aceite com humildade essa mensagem. Cadê? Que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-las. Olha, seja tardio para falar, pronto para ouvir. Não seja imoral. E o principal, olha só. Aceite com humildade a mensagem que Deus plantou no seu coração. Servir a Jesus não é fácil. Servir ao Jesus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, é necessário, é preciso renúncia. É preciso viver o Evangelho. Não é fácil. Eu posso dizer para você com certeza, com toda certeza, que não é fácil. Mas valerá a pena, porque a recompensa, o próprio Senhor Jesus diz, a recompensa será grande, será imensurável. Eita glória! É algo grande, maravilhoso, que não há como você imaginar, não como você não tem como, você medir, você pensar como é, mas é lindo, é perfeito, e eu creio, eu estou esperando por isso. Mesmo passando pela prova, pela tribulação, pelo deserto, pelo vale, eu estou aqui. E eu creio que se você buscar esse Deus, se você também está passando pela prova, pela dificuldade, está pensando em desistir, não desiste não. Desiste não. Continua firme olhando para Cristo, que é Jesus. Que é Ele que te fortalece, Ele que te renova a cada manhã. Então não desista. Continua firme olhando para Cristo. Continua firme olhando para Jesus. Então vamos lá. Continuando aqui com a nossa palavra que o Senhor colocar em meu coração. Vamos lá. Agora vamos ver lá que está lá tá toda anotada aqui, Eu não posso falar o que é de mim, mas que vem dele. Agora vamos estar lá lendo em Lucas, no capítulo 13, no versículo 24. É uma passagem muito conhecida. Conhecidíssima para os cristãos que leem a Bíblia, que leem a palavra do Senhor. Então, como eu estava dizendo, para você alcançar o propósito, viver o propósito, você tem que suportar o processo. Mas o processo não é fácil. Agora vamos estar lendo aqui para vocês. Lucas capítulo 13, o versículo 24, que vai dizer assim: olha, façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. E aí, você quer entrar por essa porta? Você quer estar junto com o nosso Deus, o nosso Jesus? Então suporte o processo. Suporte essa luta. Suporte essa provação. É Deus te moldando. É Deus te dando estratégia, sabedoria, direção, para você chegar no propósito.
mas é necessário renúncia também. Você vai ter que renunciar àquilo que você tanto gosta, mas que não agrada ao Senhor. Às vezes, é necessário você deixar algo que alegre teu coração aqui neste mundo terreno. Mas é algo que passa. Aqui neste mundo tudo é passageiro, tudo passa. Agora, o céu é eterno. O céu é real. E vale a pena viver, suportar o processo aqui hoje, para estarmos lá, morando, de volta à nossa casa. Porque eu falo, aqui não é minha casa, aqui não é meu lugar. Eu estou aqui só de passagem. E enquanto eu estiver aqui de passagem, eu vou estar falando da palavra do Senhor, refletindo para mim, guardando para mim e falando para vocês. Então, olha, muitos vão querer entrar, mas nem todos entrarão. Olha, só vou estar lendo esse versículo, tá o 25. Olha, o dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão de fora, batendo na porta e dizendo, o dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão de fora, batendo na porta, dizendo, Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá, não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou a nossa cidade. Mas ele responderá, não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro, ranger de dentes, desespero. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Esta palavra é para aqueles que até mesmo fizeram a obra do Senhor, mas fizeram relaxadamente, fizeram a obra, estavam no altar, pregando a palavra, refletindo na palavra, mas pecando. E aí? É preciso, é necessário falar da palavra com temor, tremor. Esses ficarão de fora, porque o Senhor, em outra tradução, vai dizer o quê? Deixa eu ver aqui pra vocês, vamos na Almeida Revista Atualizada, que vai dizer assim, Cadê? Mas ele dirá, mas ele, o 27, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, pois vós e todos os que praticam a iniquidade. Então, se você também não quer ficar de fora, se você quer estar do lado de dentro da porta com o Senhor, antes que ele se feche a porta, ainda há tempo. Ainda há tempo de você consertar o teu caminho, de consertar a tua vida, de aceitar esse Deus. Mas tá difícil, eu não consigo largar tal vício, tal coisa. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda aos santos dos santos.
Peça ajuda às igrejas, aos pastores, aqueles que andam reto, que são fiéis a Deus, que praticam o evangelho verdadeiro. Não o evangelho light, o evangelho fácil, que tudo pode. Porque o caminho do Senhor não é que tudo pode. O caminho do Senhor é fazer aquilo que Ele ordenou que nós façamos. E não o que nós queremos fazer. Então ainda há tempo de você entrar por essa porta. Antes que o Senhor se feche. Antes que o Senhor feche essa porta. Ei, vigia. Se você que já aceitou Jesus e ainda está com a vida errada, está com a vida torta, vigia. Eu teve uma época que eu aceitei Jesus, saí, porque estava com a vida torta, toda errada, mas pela misericórdia do Senhor, pelas orações, estou aqui novamente, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu posso dizer que estou firme na rocha, mas eu tenho que vigiar, orar, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, tentando achar uma brecha para nos derrubar novamente. Então nós temos que estar em constante vigilância, oração, palavra, porque a palavra nós temos que guardar. Porque quando vier qualquer inimigo, até mesmo pessoas usadas pelo inimigo, para tentar nos derrubar, nos desanimar de caminhar neste caminho que é estreito, que é difícil, que é árduo, sempre vai ter alguém que vai vir e dizer: por que você está servindo esse Deus? Você está servindo esse Deus, mas você está passando por isso. Você está passando por isso. A sua família. Você não tem emprego. Ei, mas o Senhor é quem está te sustentando em meio a esse deserto, em meio a essa provação. Então vale a pena sim estar neste caminho estreito, continuar firme, se arranhando daqui, arranhando, machucando aqui, machucando ali. É melhor você estar nesse caminho que você está se machucando, que está doendo, do que você estar no caminho largo, onde você pode fazer tudo, onde tudo é bom aos olhos humanos, que Satanás cega a visão, a nossa visão, para que nós não vejamos o que realmente o Senhor tem para nós. É algo tão grande, tão maravilhoso, que Ele vai tentar cegar a mim e cegar você. Então não permita que isso aconteça. Peça discernimento do Pai. Peça discernimento de Deus, para que Ele venha te mostrar quem está te enganando, quem é realmente a pessoa. Foca na palavra. A palavra é o Senhor falando com você. É a boca do Senhor. Que a palavra do Senhor, cada vez que você lê, ela é renovada. Cada vez que você lê, o Senhor fala contigo. Então não se deixe se enganar. Seja sábio. Peça sabedoria ao Senhor. Ele vai te direcionar. Ele vai te dar a direção do que você fazer e o que não fazer. Então vamos continuar aqui falando sobre a palavra do Senhor para você. Agora que vai estar lá em Mateus. Em Mateus capítulo 7. Do 7. Que fala sobre esses dois caminhos aí. Que eu acabei de falar. Olha só que vai falar sobre os caminhos. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil
que levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil que leva para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Aqui está dizendo 2 caminhos, né? 2 caminhos. Eu já escolhi o meu caminho. Por mais árduo, por mais doloroso que seja, eis-me aqui, Senhor. E você? Qual caminho você já escolheu? Ou qual caminho você ainda vai escolher? Seja sábio. Escolha o caminho estreito. Esse caminho vai ter desafio, vai ter dor, vai ter choro. Mas no final é que vai valer a pena. No final. Enquanto estivermos aqui, vai ter luta sim. Vai ter choro sim. Vai ter tristeza sim. Vai ter porta fechada sim. Vai ter doença sim. Mas é o final que vai valer a pena. Vamos lá, falando novamente do caminho, né? Agora vamos, como está dizendo aqui, mais poucos entrarão, vão estar nesse caminho, mais poucas pessoas encontraram esse caminho, o caminho estreito. O Senhor ainda nos fala, no 15, cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que dá frutas boas, toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. E hoje tem muitos falsos profetas, muitos pastores falsos que não estão vivendo o evangelho. Eles falam da palavra do Senhor no púlpito. Hoje o púlpito, eles estão fazendo o quê? É como se fosse um palco. O púlpito não é palco. O púlpito é algo sério. E muitos estão brincando com isso. Então vigia, peça direção ao Senhor para te mostrar quem é, quem não é. A própria palavra diz: a árvore boa dá fruta boa. A árvore ruim dá frutas ruins. Então vigia. Aqui está dizendo sobre pessoas, profetas, pregadores, que estão nos palcos, mas não estão levando a sério a palavra do Senhor. Pessoas que estão brincando com o evangelho. Então vigia, peça a direção ao Senhor, para que o Senhor venha te mostrar aonde você tem que ir, qual igreja você tem que ir, e creia na palavra do Senhor. Você ouviu uma pregação? Vai conferir na palavra. Vê se realmente aquilo que o pregador, o profeta disse, está na palavra. Se está correto conforme a palavra do Senhor. Porque eles estão distorcendo a palavra do Senhor. E naquele grande dia o Senhor vai dizer, como disse aqui: apartai-vos de mim, pois não conheço. Aí vão dizer: Senhor, fiz tanto em teu nome, fiz tanto em tua obra,
são essas pessoas. Então vigiem, peça a direção do Senhor. Você que ainda não conhece a palavra e você que já conhece a palavra, continue pedindo direção do Senhor para que você não seja enganado, para que você não seja enganado por essas ovelhas, mas que lá quando tira a pele de ovelha é lobo. Então não deixe que isso aconteça contigo, com a tua família. Vigia, busca a direção do Senhor. Essa palavra é forte. Mas quem prega a palavra hoje e que é verdadeiro, conforme a palavra do Senhor, ela vai te puxar as orelhas, sim. A palavra vai dizer que você vai ter que mudar, você vai ter que deixar tal coisa. Você vai ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Porque carregar a cruz do Senhor não é fácil. Seguir ao Senhor é renunciar a nós mesmos, a nossa vontade. Então que hoje eu e você ainda tem algo que precisa ser mudado, que precisa ser tirado, peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor, que Ele vai te direcionar, te dar sabedoria, aquietar seu coração, tirar toda a ansiedade, e você viverá o propósito. Então, esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, tá? Então, o que? Eu falo pra você. Se você quer viver o propósito, suporte o processo. Suporte. Não desanime. Continua firme olhando para Cristo. E depois vou falar outra palavra para você. Então você suporta. Seja sábio. Peça sabedoria ao Senhor. Tenha fé. E Ele fará aquilo que é necessário. O Senhor também, Ele vai te direcionar. Se você está com dúvida em algo, será que eu faço? Será que agrada ao Senhor? Será que não? Ele vai te direcionar também. Mas para isso é preciso você pedir. É preciso você buscar. Então eu te convido hoje. Escolha a porta estreita. O caminho estreito. O caminho que leva a vida para você, para tua casa. Escolha esse caminho, vale a pena. Se alegre com essa tribulação, com essa tristeza aí. É Deus te mudando. É Deus te dando força. Te dando estratégia espiritual. Mas não desanima. Continua firme nessa rocha que é Jesus. Porque a porta estreita, ela nos traz desafios. O que é desafio? É coisas que nós temos que superar. Às vezes difícil, mas temos que superar. São escolhas que nós temos que fazer, escolhas difíceis. Mas nós temos que fazer para continuar neste caminho. Nós temos que o quê? Ser perseverante, olhando para Cristo. Senão é lá que eu quero chegar. E Satanás que cai por terra. Satanás que toda corrente, toda maldade venha ser quebrada em nossas vidas. Mas para isso é preciso oração, jejum, consagração. Então vamos continuar firme, olhando para Cristo, firme na rocha que é Jesus. Vamos construir nossa casa na rocha que é Jesus. Então, para finalizar, vou estar lendo lá em Lucas, capítulo 9,
do 23 ao 24, que vai dizer assim: e dizia a todos, é Jesus, tá? Dizendo, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. Porque qualquer que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, qualquer que, por causa de mim, perder a sua vida, a salvará. E então, o que você escolhe? Perder a vida? Perder a vida e seguir a Jesus, ou viver a vida e perdê-la? Esse versículo está dizendo o quê? Para nós, para mim, para você. Se você quer ganhar, se você quer salvar a tua vida, aceita Jesus. Segue a Jesus. E você vai ganhar. Você vai salvar a tua vida. Você estará lá morando com Ele. Eu creio que eu estarei lá. E não vejo a hora de estar lá. Como diz a própria palavra aqui. Ver Isaac, Abraão, todos aqueles profetas. Né? Eu não vejo onde está aqui. Eles estarão lá. E já estão lá. Então, para que eu e você, que tudo isso venha acontecer na nossa vida, é preciso que seguir a Jesus. Mas para seguir Jesus, tem que negar a nossa vontade carnal. Essa vontade que leva para o caminho estreito, o caminho largo. Que é tudo mais fácil, tudo pode. E o caminho estreito não é assim. O caminho estreito, tudo é mais difícil. Tudo é mais árduo. Tem luta, parece que não vai passar. Tem deserto, parece que você fica rodando e nunca passa. Mas se você escolher o caminho estreito, a porta estreita, olha só, que tá lá em Lucas também, capítulo 13, Mas ele responderá, cadê? Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, aqueles que ficarão de fora. Olha só. Haverá então choro, ranger de dentes, desespero. Então não queira esperar por esse tempo. Porque depois que o Senhor fechar a porta, haverá choros, ranger de dentes, desespero. Essa luta, esse desespero que você está passando hoje, agora, não se compara ao que virá quando o Senhor fechar a porta. Então, se você ainda não aceitou este Jesus, se você ainda não está caminhando no caminho estreito, que é o caminho de Deus, o caminho de Jesus, ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas depois estarei falando uma pregação sobre o tempo. Então, hoje ainda há tempo, mas o tempo está findando. Porque Jesus já está às portas. Então, vigia. Abra a tua mente, peça para o Senhor abrir a tua mente. E você vai entender que o tempo está curto. Então, que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família. Escolha o caminho estreito. Entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho que leva para o inferno. E há muitos que estarão neste caminho. A porta estreita é o caminho difícil.
que levam para a vida. Ei, o caminho estreito leva para a vida, mas o caminho largo leva para o inferno. Então fica com essa reflexão. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família. E escolha o caminho estreito, a porta estreita. E vamos lá. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la. Porém, qualquer que por causa de mim perder a sua vida, salvará. Então é melhor você perder a sua vida e ter a salvação do que você ter vida aqui na terra, ser livre, fazer tudo que você quer e perder sua salvação. Então é melhor o que? Você fazer o que o Senhor manda fazer na tua lei, ser fiel e ganhar salvação, do que você ser livre e fazer tudo que você quer aqui nesta terra e perder sua salvação. E estar fora quando o Senhor fechar a porta. Porque a própria palavra diz: quem ficar de fora vai ter o quê? Vai ter sofrimento, vai ter ranger de dente, vai ter desespero. Um inferno que espera. Então escolha, quando o Senhor abrir essa porta, você poder entrar e não ficar de fora. Que Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua vida, a tua saúde, a tua família, o teu trabalho. E busca esse Deus, porque vale a pena. Suporte o processo e viverá o propósito. E até um próximo vídeo.